perguntas, não somos nós que estamos elaborando essa prova. Essa prova já vem pronta. E a professora Maísa, ela vai marcar conosco a data que vai ser feita essa prova. De repente, essa prova vai ser lá no final do mês de agosto. Para que vocês possam entender essa prova ela não vai valer nota. Não vai valer nota essa prova. Ela vai valer o quê? Ela vai ver o teu conhecimento, como que você está em todas as disciplinas, certo? Então não vale nota no boletim, e sim nota de conhecimento. Então essa prova vai ser marcada pela frente e vocês irão realizar essa atividade. Bom, nas 2 aulas que foram feitas de geografia, nós fizemos o quê? Fizemos uma revisão para a sua prova de recuperação, para quem ficou em recuperação. Aqueles que não precisam fazer recuperação, nem precisavam ver o vídeo, né? E eu recebi muitas atividades que foram enviadas para realizar, por exemplo, a superação. Agora, isso que eu vou explicar hoje, ela não tem nada a ver com a superação. Ela tem a ver com a prova que vocês irão fazer lá no mês de agosto, ok? E aí eu gostaria que você abrisse o seu livro, pegue o seu livro, abra o livro e acompanhe comigo essas perguntas. Não irei dar resposta das perguntas, só vou dizer aonde estão situadas as páginas e onde está situado as perguntas, certo? Então, eu vou compartilhar a tela para a gente falar sobre esse assunto. Vamos, antes de iniciar a nossa live, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o precisado momento. Fica com cada aluno da 83 nessa revisão que teremos, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, eu vou compartilhar a tela, você abra o seu livro para juntos acompanhar o assunto da revisão. Ok, vamos lá então. Aqui já vou compartilhar com vocês a tela para a gente trabalhar agora. Ok. Ali diz o seguinte, ali você está escrito assim, ó, atividades diagnósticas. Essas atividades diagnósticas são atividades que nós vamos realizar tirando algumas perguntas para vocês para a sua avaliação, que vai ser uma avaliação para ver qual o nível que você está do seu conhecimento. Essa prova não vai valer nota, ela vai ver qual a sua rentabilidade. É tudo relacionado ao primeiro semestre de 2020. Aí o primeiro semestre ele é dividido em 2 bimestres. O primeiro bimestre de 2020 e vamos então ao primeiro capítulo, que é a página 6 a 23. Pegue o seu livro, por favor, acompanhe no livro comigo e nas páginas. Você vai pegar um lápis, uma caneta, um grifa-texto e vai marcar tudo aquilo que vai ser passado no quadro para vocês. Isso vai ser o quê? Revisão para a sua prova diagnóstica lá no final do mês de agosto. Primeira pergunta diz: o que é ONU? E ONU, você vai encontrar essa resposta na página número 6, que é o título do capítulo, Organização das Nações Unidas. Então, você vai colocar lá, primeira pergunta, ONU. Segunda pergunta, está na página número 7, é fundação. Em que ano que fundou, por exemplo, a ONU? Quais são os países que fazem parte da ONU? Né? Você tem tudo isso na página número 7, na primeira coluna está escrito fundação, ok? A terceira pergunta, atribuições.
Essas atribuições, ela está na página número 7, e ali tem 3 pontinhos: elaboração de propostas alternativas para as questões ambientais, monitoração do cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e organização de reuniões e conferências referentes a esses objetivos. Esses 3 pontinhos que está na página 7, na segunda coluna, são atribuições da ONU. Vai marcando no seu livro essas perguntinhas que eu estou passando no quadro, vai copiando, vai marcando para o seu a próxima prova que vai ter lá no mês de agosto. Essa prova, como falei para vocês, a professora Maísa vai marcar a data para vocês realizarem. Na página número 9, nós temos a estrutura. E essa estrutura você vai encontrar onde? Na página número 10 e 11. Quais são as estruturas? Então, você está escrito em verde: Assembleia Geral. Letra B, Conselho de Segurança. Letra C, Secretaria-Geral. Letra D, Conselho Econômico e Social. E letra E, Conselho Internacional de Justiça. Da página número 10 e a página número 11, que é a estrutura, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Secretaria-Geral, Conselho Econômico e Social e Corte Internacional da Justiça, esses A, B, C, D, E, vocês devem saber as características de cada uma delas, o que elas fazem, o que elas cuidam, tá? Dentro da própria ONU. Está na página 10 e 11. Essa próxima pergunta, características, são características de cada uma delas. Repetindo, página 10, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Secretaria-Geral, Conselho Econômico Social e Conselho Internacional de Justiça, página 10 e 11. Você vai grifando, vai marcando essas perguntas nessas páginas, tá? Próxima pergunta está lá na página número 13. E lá você tem, lá na página 13 e 14, você tem a FAO, tem a OIT, tem a OMC, FMI, OMS, Unesco e Unicef. O que poderá cair na prova dessas siglas? Você tem que saber as características de cada uma delas. Para que serve, por exemplo, a FAO? Então, a FAO significa, ela é voltada para a agricultura e alimentação. O que serve a OIT? Para as atividades de trabalho, e assim por diante. Então, você tem que saber essas siglas, que está na página 13 e página 14. Vai marcando no seu livro, essas questões, vai grifando, assim por diante. Próxima pergunta está na página número 14. Quais são os programas que nós temos na ONU? E ali está na página número 14, até está em negrito, a sigla ACNUR e a sigla PNUD. E lá embaixo tem a sigla IDH, né? Esses são os programas que fazem parte da ONU, que é a pergunta programas que eu coloquei ali, página número 14. Próxima pergunta está na página número 15, a ONU na atualidade. E quais são os elementos que nós temos na atualidade? É aquilo que está no quadro de vocês na página 15, aquela figura. 8 jeitos de mudar o mundo. Quais são os 8 jeitos de mudar o mundo? Né? Então, ali você tem lá, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e valorização da mulher, e assim por diante. Ali você tem 8 jeitos de mudar o mundo. Essa é a pergunta, que é o número 3, a ONU na atualidade. Próxima pergunta está na página número 18, 19 e 20. São as conferências mundiais.
Quais são as conferências mundiais que nós temos? Então, a letra A, população e desenvolvimento. Você vai ver quais são as características para que serve essa conferência. A letra B, meio ambiente. Letra C, mulheres, que está na página 19. E na página 20, assentamentos urbanos. Então, você tem que ver quais são as principais características de cada uma dessas conferências, que é a letra A, B, C e D. E, por último, nós temos as atividades do capítulo número 1, que foram todas corrigidas. Eu já passei nas lives, já foram corrigidas elas todas, e você já tem como solução das mesmas. Alguma dúvida relacionada ao capítulo número 1? Não havendo, vamos então agora para o capítulo número 2, né? Página 24 até a página número 40. Quais são as prováveis perguntas que a pessoa que fez essa prova colocou para a gente, para vocês? Primeira pergunta diz o seguinte: o que é OEA? Página 24. O título está lá, Organização dos Estados Americanos. Essa é a resposta que significa OEA, tá? Próxima pergunta. Quais são os princípios da Organização dos Estados Americanos? E ali você tem na página 25 aqueles pontos que está no quadro laranja. Não sei qual é o quadro que tem lá da tua cor, mas o meu aqui é laranja que tem aqui. E ali tem vários pontinhos. Dá uma olhada nesses pontinhos que servem como princípios da organização do OEA. Página 25, a segunda coluna. Acompanhe comigo, marque, grifem. Eu estou vendo gente que está olhando só para mim, mas não está fazendo nada. Tem que marcar para a sua prova, hein, gente? Eu estou fornecendo prováveis perguntas para vocês. Próxima pergunta. Qual a estrutura da OEA? A estrutura da OEA está na página número 26, que diz ali, ó, lá na segunda coluna, está em negrito, Assembleia Geral, Conselho Permanente, Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, Secretaria-Geral, Comissão Jurídica Interamericana, e termina lá na página 27, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Está na página 26, na segunda coluna, e página 27, a primeira coluna, os direitos da estrutura da OEA. Está em negrito. Tá? Vai marcando, vai grifando no seu livro. Atuação da OEA. Página 27, lá na primeira coluna, lá embaixo diz o seguinte, está em negrito também. Questões políticas, remoção de minas terrestres, instauração da paz. Página 27, segunda coluna. Violação dos direitos humanos, área de livre comércio das Américas, drogas, recursos naturais, educação e direitos indígenas. Isso que você acabou de grifar na página 27 da primeira e segunda coluna são o que a ONU atua. A OEA, desculpa, a OEA, tá? Próxima pergunta. Vamos para a página número 30. Página número 30. Lá na primeira coluna, nos dois primeiros parágrafos da primeira coluna da página 30, diz o que é G7, né, que são os grupos dos países mais ricos do mundo a nível industrial. Quais são os países? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão. Ok? Próxima pergunta é o G20. Vamos para a página número 33. G20. O que significa G20? G20 são
a reunião dos países mais ricos do mundo a nível industrial e os países emergentes. Isso significa G20. Agora, G20 comercial e G20 financeiro, você tem essa resposta na página 33 e 34 e também na página número 40. Lá na página 40, se você abrir o seu livro na página 40, você vai encontrar o G20 financeiro e o G20 comercial, tá? Isso significa, ali você pode olhar. Na página número 35, o que significa BRICS, né? E aí, na primeira coluna, nos 3 primeiros parágrafos, tem lá Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são países emergentes a nível industrial, tá? E, logicamente, você tem as atividades que nós já corrigimos relacionado ao capítulo número 2, tá? Que provavelmente poderá cair alguma pergunta dessa corrigida. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta até o número 2, capítulo 2? Vamos então agora ao capítulo número 3. Poder paralelo, da página 41 a 56. O que vai cair? Atividades. Quais são as páginas? Marque lá quais são as páginas que eu vou citar para você. Página 46. Página 46, marque lá. Página 46. Depois, a página número 49, 50 e 51. 49, 50 e 51. Vão marcando as páginas que vai cair na sua prova, tá? Que mais? Página 55 e 56. Repetindo para vocês. Quais são as páginas que vai cair do capítulo 3? São as atividades. A página 46, da página 49, da página 50 e 51 e da página número 55 e 56. Ok? Certo? Com isso, nós terminamos o primeiro bimestre. Agora vamos para o segundo bimestre. Essa vai ser uma prova de atividade diagnóstica que vai ser feita no final do mês de agosto. E ele vai valer ver qual o seu nível de conhecimento. Não vai entrar no boletim essa nota. Ela vai ver o conhecimento de vocês, se vocês entenderam o assunto que foi explicado através das aulas, através dos vídeos, através da leitura de vocês, através da execução dos exercícios e assim por diante, tá? Segundo bimestre, agora. Capítulo número 4, página 58 a página 79. Vamos então para as prováveis perguntas que poderá cair. Primeira pergunta, localização geográfica, página 59. Página 59. Lá nessa página 59 tem aquele mapa da África político. Então você tem que saber onde fica o norte nesse mapa, onde fica o sul, o leste e o oeste. Eu lembro que essa atividade foi feita através do plataforma Eclipse. Você fez onde colocou norte, sul, leste e oeste. Em um dos vídeos eu expliquei esse conteúdo para vocês. Na página número 60, o que significa antrópico? Página 60, o que significa antrópico? Página 61, o que significa a palavra paleoclimatologia? Está até escrito em laranja lá, você pode observar. Paleoclimatologia. Próxima pergunta, o que significa a palavra Pangeia? Também está na página 61 da sua primeira coluna. Lá está escrito Pangeia. O que significa isso?
o que significa a palavra deriva continental. E por último dessa página, da página 61, Rift Valley. Então, paleoclimatologia, Pangeia, deriva continental, Rift Valley, você vai encontrar tudo isso na página número 61. E antrópico na página 60 e localização geográfica na página 59. É só você encontrar isso na sua página que você vai encontrar esse conhecimento aí. Só relembrando, isso já foi feito, explicado em sala de aula, foi explicado no vídeo, foi corrigido essa atividade. Próxima pergunta. Vamos para a página número 62. Lá na página 62... Professor, Oi, fala. você pode voltar ao slide? O slide posso, tá aqui, ó. Obrigado. Conseguiu, Patrick? Pronto. Pronto, Obrigado. certinho? Beleza. Tá tirando foto, Patrick? Sim. Tá, isso mesmo, tá ótimo. Pode tirar mesmo para você saber. Muito bem, parabéns. Continuando, próximo slide, na página número 62, 62. Na página 62, você vai encontrar o que significa a palavra ergues, regues e tacilis, ou ramadas. Está na página 62, na segunda coluna, lá em cima. Você vai encontrar isso em negrito. São tipos de desertos que você vai ter. Na página número 63, página 63, você tem na primeira coluna, na terceira linha, o que significa oásis. Oásis. Então, vê lá o que significa a palavra oásis. Na página 63, na primeira coluna também, embaixo da figura, você vai encontrar a palavra Sahel. O que significa Sahel? Então, olha só, essas perguntas estão todas no seu livro, que estou mostrando para vocês, e você está grifando, que poderá ser perguntas prováveis da sua futura avaliação. Vamos para a página número 64. 64. Abre lá na página 64. Você vai estudar da página 64 quais são os principais climas que nós temos no continente africano. E esses principais climas do continente africano, tudo está no mapa da página 64. Ali você pode observar clima desértico, clima tropical, clima equatorial, clima semiárido, subtropical, mediterrâneo e clima de montanha. Esses são os principais climas que nós temos no continente africano. Página 64. Vamos para a página número 68. Página 68. Formação vegetal, vegetação. Olhe também o mapa. Quais são as principais formações vegetais que nós temos? Então, você tem lá floresta, savanas, estepes, vegetação mediterrânea, desertos, oásis. Essas são as principais formações. O que você vai fazer? Você vai unir o clima com a vegetação. Pegue o mapa da página 64 e a página 68 e vem quais são a associação. E eu me lembro muito bem que uma dessas aulas que foi explicada no vídeo, lá tem a associação entre o clima e a vegetação. Na próxima pergunta, hidrografia. Você vê isso lá na página 65. E você pode observar que tem um mapa ali, né? Tem um mapa na página 65. E o principal rio que nós temos é a bacia do Rio Nilo, que nós temos lá como a principal fonte. Então, estudem como é que é o Rio Nilo, né? Qual é o ponto positivo do Rio Nilo, para que serve o Rio Nilo para os egípcios, por onde ele passa para o continente africano. Dá uma olhada sobre essa formação da estrutura
da bacia hidrográfica do Rio Nilo, ok? Página número 73. Página 73. Lá temos o quê? Você pode observar que temos os gregos, temos os romanos, temos os fenícios e a civilização egípcia. Então você vai dizer o que eles deixaram para os africanos, tais como a civilização egípcia, os fenícios, os gregos e os romanos. Observe qual foi o que eles deixaram para os africanos, tá bom? Página 73 você vai encontrar isso. E lá na página 74, lá em cima, tem sobre os árabes. Qual a importância dos árabes, por exemplo, para os africanos, ok? Olhem e observem as atividades do capítulo número 4, que também já foi corrigido nas aulas lives. Vamos ao próximo capítulo número 5. Capítulo 5 é o norte da África, da página 80 até a página 94. Quais são as principais ou prováveis perguntas que poderão cair? Então, a primeira pergunta que está aí no quadro: quais são os países do norte? Lá na página 81 você tem Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão. Esses são os principais países que fazem parte da África do Norte. África Branca. O que significa África Branca? Dentro do mapa da página 81, tem o primeiro quadrinho. E ali está escrito a chamada África Branca. Ali você vai observar por que é chamado de África Branca. Então, encontrando isso no seu texto, eu estou lá na página 81 do seu mapa. Lá tem o que é África Branca. Encontre, marque e vão grifando para a sua prova. O que é Berbere? Berbere está embaixo do mapa, está dentro do quadrinho. Berbere é o indivíduo pertencente a um conjunto das tribos. Outra palavra, caucasiano, também está no mesmo quadrinho. Tem o Berbere e tem o caucasiano. O que é Magrebe? Agora, Magrebe, a resposta está na página número 82. Página 82, naquele quadro, no terceiro parágrafo. Diz assim, ó, parte dos territórios do norte da África integram uma sub-região conhecida como Magrebe. O que significa isso? Sol poente. Então, qual é o significado do Magrebe? Sol poente. Próxima pergunta. Demografia. Essa resposta está na página 83, 84, 85 e 86. E você vai dizer qual é o país que é mais desenvolvido em questão populacional. Você pode observar aquele quadro que está na página 83. Aí você tem o Egito, você tem a Tunísia, você tem a Argélia, você tem Marrocos, tem a Líbia, tem a Mauritânia, né, que são os países desse contexto. Economia, página 88. Qual a principal fonte econômica da África, chamado branca, ou norte da África? Aí você tem, na página 88, agropecuária. Tem os principais produtos agrícolas e tem os principais pecuaristas. Na página 89, você tem a mineração, como petróleo, né? Depois, na página 90, você tem sobre indústria. Na página 90, você tem os principais pontos de turismo. E, logicamente, as atividades que foram corrigidas em sala de aula, né? Que foi nas lives. Você tem tudo isso corrigido que poderá cair essas questões. E o último capítulo da prova, que vai ser lá no final do mês de agosto, é sobre África subsaariana. Por que eu estou passando isso para você? Para você já vai lendo, estudando, quando você tiver um tempinho, para tirar boa nota dessa avaliação. Conforme eu já falei, essa nota não vai para o boletim, é só para ter o conhecimento daquilo que vocês já aprenderam. Primeira pergunta, capítulo 6.
Qual a localização geográfica da África subsaariana? Lá no mapa da página 95, você pode observar que aquilo que está pintado de cor cinza é a África do Norte. E aquilo que está pintado de cor laranja são os países que pertencem à África subsaariana. Então, ele recebe o nome de África subsaariana porque está ao sul do deserto do Saara. Página número 96 é a próxima pergunta de demografia. E na demografia nós temos lá a demografia subsaariana nas últimas linhas da página 96. As duas últimas linhas da página 96. Estou lendo assim. A demografia subsaariana apresenta algumas peculiaridades. Elevados índices de crescimento vegetativo e mortalidade infantil, problemas econômicos e educacionais, entre outros. Essa é a demografia dessa região. Sobre saúde, lá na página 99 e página 100, tem as principais doenças que ocorrem na África subsaariana. Você pode observar isso lá na primeira coluna, no último parágrafo, diz assim, ó, epidemias de malária, AIDS, tuberculose, ebola, malária. Na página 100 tem AIDS, tuberculose e ebola na página 100. Tá? Educação. Na página 102, nós temos que, conforme estudamos, a maior parte das mulheres não tem privilégio de ter educação lá na África subsaariana, conforme foi estudado na página 102. Economia. O que poderá cair de perguntas da economia? Então, você poderá observar na página 102, primeiro ponto de economia, agropecuária. Aí você vai citar quais são os principais produtos cultiváveis dessa região, o que eles cultivam, o que significa agricultura comercial, está na página 103. O que significa plantation, está na página 103, na segunda coluna, segunda linha, tá? Vão olhando isso. Página 104, o que é pecuária, quais são os principais produtos que são criados. Quais são os produtos criados? São os animais, tais como bovinos, suínos, aves, né? Ok? Também na página 104, sobre mineração. Quais são os principais minerais que nós temos? E lá na página 105 tem uma tabela. E essa tabela vai apresentar o ouro, diamante, cobre e assim por diante. Vários minerais que nós temos. Relacionado ainda à economia, na página 106, nós temos os principais tipos de indústrias. E lá na página 106, na primeira coluna, você tem essa formação. Turismo, também página 106, 107 e 108, são os principais pontos que são visitados do turismo, por exemplo, no continente sub-africano ou subsaariano. Aí você tem paisagens naturais, tem os parques nacionais, tem o ecoturismo, tem o Maasai, que está na página 107, tem a estação de esqui, né? Tudo isso na página 106, 107 e 108. Continuando, finalizando já, na página 108, diz o seguinte, sobre a África, né? O que aconteceu na África do Sul? Está na página 108. Depois da página 109, o que significa a palavra apartheid? Né? Então, você vai ver lá que é a segregação racial entre as cores. Essa resposta na página 109 e página 110. E depois também se pode observar como que a África hoje está, né? E finalizando, quais são os conflitos étnicos que nós temos? Na página 111, 112 sobre Ruanda, né? E o genocídio. E, logicamente, as atividades. Essas são as prováveis perguntas que poderão cair na sua prova diagnóstica, que a professora Maísa vai marcar no final do mês de agosto. Obrigado pela sua cooperação. Qualquer dúvida é só mandar e-mail para mim. Uma pergunta. Qualquer dúvida é só mandar e-mail para você. Assim? Fala. É o seguinte, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com enviar por... Enviar por... Como é que eu vou enviar tudo se
o e-class só aceita 6 fotos? Cada aula se manda no e-mail. Manda por partes, tá bom? Manda por partes. Quer dizer que eu mando as atividades pelo seu e-mail?